O que eu posso falar, que eu acho que vai ajudar mais, são as linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa que nós temos na Polícia Federal. Aí eu acho que vai ficar mais interessante, tá? São 15 grupos de pesquisa instituídos na Polícia Federal e no CNPq. Então nós temos 15 grupos formais na Polícia Federal. Tá? Esses grupos não envolvem apenas ciências forenses. Nós temos tudo quanto é tipo de matéria de interesse da Polícia Federal. Eu consigo falar um pouco mais para vocês dos grupos relacionados à nossa área, que são os grupos que envolvem papiloscopistas, ok? Então, vamos lá, deixa eu falar rapidamente desses grupos. São 4 grupos que nós temos papiloscopistas à frente. O grupo mais antigo é chamado Papiloscopia Forense. Então, se você entrar lá na plataforma do CNPq e procurar Papiloscopia Forense, você vai achar esse grupo de pesquisa. Por coincidência, eu sou fundador desse grupo também, junto com outros colegas. Já fui líder desse grupo de pesquisa por 2 anos. A gente tem uma política de fazer o rodízio da liderança. Então, cada um fica 2 anos. A gente acha que assim é melhor, porque liderar um grupo de pesquisa dá trabalho. Então, tem relatórios para fazer, você tem demandas que aparecem, então dá um certo trabalho. Então, a gente tem isso. No grupo de papiloscopia forense, que é o grupo que eu posso falar com mais propriedade para vocês, nós temos algumas linhas de pesquisa. Então, vamos lá. Nós temos uma linha de pesquisa muito bem estabelecida, que é a linha que tem uma relação direta com o DNA e a papiloscopia. Então, nós temos pesquisadores, são papiloscopistas, que trabalham na eventual interferência de um revelador no vestígio de DNA. Também são estudados por esses colegas diferenças relacionadas ao DNA de toque e outros tipos de DNA. O tanto que esse DNA de toque, da impressão digital, pode ou não ser confiável. Então, essa é uma linha assim, muito bem estabelecida e de vanguarda. Tá? Uma outra linha também muito bem estabelecida e de vanguarda são nanomateriais para desenvolvimento e revelação de impressões digitais. Essa é uma linha de pesquisa que eu trabalho diretamente. Nós temos outros pesquisadores, o colega PPF Marco Antônio também foi um dos que inaugurou essa linha de pesquisa, e nós temos bons trabalhos sendo publicados nessa linha de pesquisa. Na anterior também, mas nessa linha de pesquisa eu consigo falar um pouco mais de propriedade, que é a que eu estou diretamente envolvido. Então a gente já tem aí um número significativo de artigos publicados na Forensic Science International, que é a revista, vamos dizer assim, de maior relevo, na nossa opinião, para ciências forenses, para nossa área. Então, a gente, nessa linha, tudo e qualquer abordagem de revelação, desenvolvimento de impressões digitais que envolvam nanomateriais, nós pesquisamos, tá? Então, por exemplo, eu mencionei um pouco mais cedo sobre a goma do cajueiro. A goma do cajueiro é um dos materiais. A gente nanoformulou algumas situações da goma do cajueiro, e nós temos a goma do cajueiro como uma matriz de espessura de nanopartículas de pontos de carbono, por exemplo. E isso possibilitou uma maximização do sinal fotoluminescente, e a gente tem revelações muito interessantes acontecendo. Isso que eu estou falando para vocês ainda, a gente depositou uma patente, mas a gente ainda não fez uma publicação do artigo científico, é algo que eu estou trabalhando. Nós temos ainda, dentro desse grupo de pesquisa ainda, de papiloscopia forense, nós temos uma outra linha de pesquisa relacionada a metodologias para se comparar se um material é bom ou não revelador. Então, se você quer saber se um material presta para revelar a impressão digital, você tem que ter uma metodologia, você tem que seguir um determinado rito que vai te trazer confiança nos resultados e vai te livrar um pouco mais do viés.
Porque é muito fácil, você tem um revelador que você está desenvolvendo, a chance de você acreditar além do necessário naquele revelador é muito grande. Então você tem que minimizar esse viés. Então a gente estuda também essas metodologias. Que mais que eu posso falar? Eu posso inclusive abrir aqui e mostrar para vocês no site do CNPq as linhas de pesquisas que estão instituídas lá. No grupo de papiloscopia forense ainda, nós temos toda e qualquer técnica, seja de pó ou não, ou qualquer coisa do tipo, que envolva métodos de revelação de impressão digital. Então, nós temos esse grupo de pesquisa que é como se fosse um guarda-chuva, ou essa linha de pesquisa como se fosse um guarda-chuva, que a gente acaba pendurando várias coisas lá. Por exemplo, apareceu um colega papiloscopista, tinha muito tempo que ele não fazia pesquisa, resolveu voltar a fazer pesquisa, e ele queria saber se existia uma relação entre o tipo fundamental de impressão digital, porque nós podemos classificar as impressões digitais dentro de caixinhas, né? Lógico que todas são diferentes, mas de maneira geral você tem grupos que você pode classificar as impressões digitais dentro dessas caixinhas. Então ele queria saber se existia alguma relação entre esses grupos, né, essas caixinhas, e a face de irmãos gêmeos. Será se irmãos gêmeos que têm a face muito parecida, ou tendem a ter, principalmente se forem univitelíneos, também tem esses tipos fundamentais bem parecidos? Ele queria estudar isso. Então nós orientamos esse colega e colocamos nessa linha de pesquisa, tá bom? Então eu falei basicamente, existem outras linhas, mas da papiloscopia forense, desse grupo de pesquisa. Nós temos um outro grupo de pesquisa que é liderado pelo papiloscopista Fileto, lá de Minas Gerais, que é uma linha mais relacionada a tecnologias de buscas e de bibliografia de uma maneira geral. Então, ele tem algoritmos específicos, eles estão criando algoritmos específicos, usam muitas ferramentas existentes aí, e inteligência artificial, para mostrar para onde está indo a pesquisa científica da nossa área, tá bom? Então, é uma área que envolve bastante tecnologia, né, e ciência da informação, e é liderado por ele, e eles têm umas sublinhas lá dentro, mas de maneira geral esse grupo está preocupado com isso, fazer aqueles mapas mentais, bibliográficos, sabe? E mostrar os apontamentos, os pesquisadores que mais pesquisam determinado tema no mundo inteiro e coisas desse tipo. Com essa pesquisa dele, por exemplo, a gente vai deixando claro coisas que a gente já sabia, mas não estava muito evidente em todos os lugares. Por exemplo, a universidade, o melhor, ou mais antigo e mais renomado curso de ciências forenses do mundo, fica em Lausanne, na Suíça. O segundo maior grupo de ciências forenses do mundo fica em Sydney, na Austrália. Esse tipo de coisa, entendeu? E aí a gente vai fazendo pontes, parcerias e vai conhecendo esse pessoal. Eu já conheço uma ou outra pessoa lá de Lausanne, já troquei e-mail com um ou outro. E em Sydney eu tive o privilégio de ir lá em Sydney, participar de um congresso lá, conhecer a estrutura deles, viver aquele lugar que é, meu Deus do céu, inesquecível. e assim vai. Então esse é o grupo de pesquisa de prospecção de novas tecnologias, identificação humana e tal, que é liderado pelo Fileto. Aí nós temos um terceiro grupo de pesquisa também de papiloscopistas que está relacionado a biometrias, e aí tem uma disputa na literatura, uns chamam de suave, outros chamam de sutis, que são biometrias, vamos dizer assim, não de classe A, no sentido de individualizar pessoas, mas são biometrias muito importantes. Por exemplo, quando a gente pensa nessa parte da mão, nessas junções do dedo, quando a gente pensa na forma que a pessoa caminha, coisas desse tipo, tá? Que são outras biometrias. Então nós temos esse grupo de pesquisa, que o nome é Biometrias Suaves e alguma coisa do tipo, que é liderado pela papiloscopista Cíntia, que é de um concurso bem recente, tá? E ela é doutora em física, e nesse grupo eles também trabalham com alguma coisa de impressões digitais e tal. De vez em quando a gente troca uma ideia, um ajuda o outro. Então nós temos mais esse grupo de pesquisa. E tem um quarto grupo de pesquisa que ele ainda está
na transição, assim, para a criação, né, não está 100% instituído, que é o grupo de pesquisa relacionado a facial. Tudo e qualquer coisa relacionada ao facial, algoritmos, comparações antropométricas e assim vai. Então eu falei de uma maneira geral dos grupos e uma ou outra linha de pesquisa desses grupos de papiloscopistas, porque é o que eu consigo falar mais para vocês. Mas, por exemplo, se você tem interesse em DNA propriamente dito, existe um grupo de pesquisa na PF, liderado por peritos criminais federais, que trabalham com os perfis genéticos e coisas desse tipo, entendeu? Não, eu tenho interesse em documentoscopia ou antropologia. Existem grupos de pesquisas para essas áreas, mas infelizmente eu não tenho propriedade nem para mencionar para vocês. Eu só posso falar, existe. Se você entrar no CNPq e buscar, você vai achar o líder, vai achar o e-mail dele, você vai poder entrar em contato com ele, tá bom?